boa tarde. Eu sou o Capitão Rodrigues, né? Atualmente a gente trabalha na seção de gestão de risco, gestão de desastre da Defesa Civil do Estado do Maranhão. E a gente queria agradecer, né, por estar participando desse excelente projeto, que é justamente o projeto de boas práticas em ações de defesa civil. E é o momento de se compartilhar, de fato, experiências, né, vivenciadas em todo o Brasil. E nós estamos com esse projeto de monitoramento de risco de incêndio e desabamento no nosso sítio histórico maranhense. São Luís, principalmente, ela é uma cidade histórica e com vários casarões, e muitos deles, muitos deteriorados, que são casarões históricos, que apresentam vários problemas. E para a Defesa Civil, trabalhar com essa parte dessa gestão desses imóveis é de suma importância em algumas ações de gestão, né, para poder desenvolver algumas medidas interventivas, preventivas e até de resposta. Nós, para que a gente consiga, de fato, atender essa demanda, conseguir realizar esse mapeamento, a gente vislumbrou a questão dos tipos de patologias que a gente encontra nesses casarões. Alguns realmente no sentido de desabamento, são questões de telhado, parede, a questão estrutural, mas também nós encontramos vários outras vulnerabilidades nesses imóveis, como também a questão dos incêndios urbanos. Então, essas problemáticas a gente vislumbrou e desenvolveu, desde o ano de 2017, algumas ações no sentido de mitigar esses danos. O projeto ele tem justamente o objetivo de inspecionar os casarões, né, de São Luís e alguns municípios adjacentes aqui da cidade, que apresenta essas mesmas características históricas, a fim de detectar patologias físicas construtivas para subsidiar os gestores na tomada de decisão, mitigando os danos e os prejuízos causados pelos desabamentos e também pelos incêndios urbanos. Pois bem, em 2017 a gente não tinha ainda esses bancos de dados, né? Não tinha nenhum levantamento desses casarões, nem do número de casarões, e de forma que a gente utilizava essas informações da própria Defesa Civil do município de São Luís. Em 2018, a gente já desenvolveu algumas ações de implementação desse projeto. Algumas ações no sentido de... algumas ações no sentido de vistoriar esses casarões, também casas de cultura, né? Algumas outras inspeções regulares, de forma que só no ano logo de 2018 a gente conseguiu inspecionar 128 casarões. Em 2019, nós tivemos outras ações, que foram algumas ações de vistoria nas casas de culturas e também algumas inspeções regulares. Já em 2021, a gente continuou esse projeto, realizando a operação caça-risco de desabamentos, certo? E também outras ações, outras inspeções regulares. Também, de forma que em 2018, em 2021, a gente conseguiu ainda vistoriar 261 imóveis. Já como produto dessas vistorias, né, o próprio governo do Estado ele lançou mão desse arcabouço de conhecimento produzido pela Defesa Civil do Estado do Maranhão e já implementou o projeto a nível de governo, que é o projeto Nosso Centro. E esse projeto ele vislumbra justamente o incentivo à recuperação desses imóveis por meio de incentivo tanto da iniciativa privada como da própria sociedade. Então, vários casarões já foram revitalizados, outros para uso comercial e também turístico. Nosso colega aqui vai dar continuidade nesse momento de continuação do trabalho. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou o Tenente Wellington da Defesa Civil Estadual do Maranhão. Trabalho aqui no Departamento Técnico de Vistoria como assessor técnico, certo? Bem, a minha parte aqui, eu vou falar sobre um pouco de uma problemática que tínhamos aqui. Qual era a problemática? Era sobre os incêndios e os desabamentos desses prédios aqui no sítio histórico de São Luís.
não eram situações ocasionais. E, para isso, a gente tem que estabelecer alguns parâmetros técnicos e de pesquisa para ter os nossos próprios levantamentos e os nossos dados. Então, teve a necessidade da gente trabalhar com esses seguintes parâmetros, que é a redução dos riscos de desabamentos e incêndios, elaborar índices distintos de incêndios e desabamentos, aplicar ferramentas SIG para o monitoramento desses riscos, mapear os imóveis em situação de risco, termos aí um banco de dados desses imóveis que tivessem maior risco de ter situação de desabamento ou de incêndio e gerar um banco de dados geográfico com a localização deles. Bem, para isso, nós partimos para alguns procedimentos. Quais são eles? É a coleta. E nessa coleta, a gente tinha que tratar esses dados. Então, fazíamos preenchimento em planilhas, como do Excel, locação desses prédios utilizando aplicativos de localização geográfica, próprio GPS, aplicativo fotográfico que já estampasse ali a localização também desses prédios, e também um tratamento in loco na própria vistoria em tempo real, como no caso aí do Google Formulário, em que a gente previamente configura esse preenchimento desse prédio, seja num tablet ou num celular, preenche e ali com a própria internet ali de dados, a gente já envia para o banco de dados geral e já fica gravado na nuvem, ok? O tratamento também, para uma parte de apresentação, de melhor entendimento e localização, locação, utilizamos o Google Earth, Google Maps, também a gente com o Google Maps identifica esses casarões com um pontinho, com um símbolo, identifica ali os riscos através das cores, seja amarelo, vermelho ou verde, de menor risco. O tratamento num editor de texto, como no caso do Word, e o QGIS para a gente fazer aí um registro cartográfico. E a produção que a gente tem como produto disso é a geração de relatórios, pareceres, que irão subsidiar qualquer outra entidade que solicite, através da gente, um parecer sobre uma vistoria específica, seja de um prédio só ou de um conjunto de prédios, certo? E também uma apresentação cartográfica ou mapeada em cores, que facilita também a identificação através de uma legenda. Bem, os procedimentos, como eu falado, vistorias in loco, em tempo real, utilizamos o Google Formulários, fazemos o preenchimento através de um formulário bem simplificado, que identifica rapidamente a situação do prédio, a localização, o endereço, e enviamos para já ficar gravado na nuvem. A utilização do Google Maps, ao lado vocês podem verificar um pequeno gráfico aí, já mostrando algumas cores aí, amarelo, vermelho e verde, que já identifica a localização do prédio e o risco a qual ele está envolvido, certo? E o lançamento de dados numa planilha, como o Excel, no caso, que possui alguns dados de referência para a gente já ter ali um resultado. Você representa risco alto, com as características que o prédio tem, risco baixo ou risco médio, ok? E o QGIS para fazer um levantamento mais técnico também da identificação geográfica desses prédios. Mais recente também, a gente teve a necessidade de incorporar a utilização de câmeras térmicas para que a gente pudesse localizar, principalmente em áreas dos prédios, áreas que tivessem maior influência de umidade, porque ele gera ali um espectro colorido e me identifica se aquela área está tendo muita umidade ou não. E também a utilização de um drone. Como fica difícil a gente verificar a questão da cobertura desses prédios, a utilização do drone se torna bem satisfatória, porque aí, sobrevoando, faz um mapeamento geral ali daquele prédio e tem como a gente englobar mais assim o risco geral dele, ok? Muito obrigado. Olá, senhores. Boa tarde, tudo bem? Eu sou o Capitão Veiga. Estou na função de chefe de departamento técnico da CEP-DECMA. Nós vamos trabalhar um pouquinho com relação aos resultados oriundos do nosso projeto. O primeiro resultado que nós podemos citar é a elaboração de índices distintos de incêndio e desabamento, a questão das próprias estatísticas descritivas e mapas temáticos correlacionados a operações Casarões 2018, Casa da Cultura 2018-2019 e Operação Caça-Risco, além
do exemplo dos atendimentos dos egressos, ou seja, de toda a rotina laboral que foi feita da inspeção à elaboração do laudo ou peça técnica. A Operação Casarões 2018, ela surge para suprimir uma demanda reprimida, como já foi dita, na qual nós vistoriamos 92 imóveis, utilizando a metodologia de índice, e logo após isso fazendo uma regressão matemática linear de múltiplas variáveis, na qual nós conseguimos correlacionar que, quanto maior o nível de degradação do sistema de cobertura, maior a degradação dos demais sistemas. Desses 92 imóveis, 12 estavam com risco grave ou alto de degradação, 32 com risco moderado e 48 com risco pequeno, sendo as principais ruas mapeadas: Rua da Palma, Rua dos Afogados, Afonso Pena, Rua do Giz e Rua do Sol. Com relação à Operação Casas da Cultura, nós implementamos, além do risco de desabamento, também o monitoramento do risco de incêndio, mais específico das Casas da Cultura do Estado. Foram vistoriadas 36 edificações, incluindo o sítio histórico de São Luís e Alcântara, produzido também um mapa temático através do Google My Maps, com a mesma característica do anterior, que seria um mapa coroplético, indicando os marcadores por tipologia de risco e suas respectivas cores. No box aqui da esquerda, que tem um mapa, nós temos também ainda a lista dos imóveis vistoriados, e quando você clica no marcador, ele vai apresentar algumas características. Com relação à questão dos riscos de desabamento, nós podemos citar que no município de São Luís, nós tínhamos um imóvel com risco alto para desabamento. Enquanto, com relação aos riscos de incêndio, pontuamos para o município de São Luís 7 imóveis e para o município de Alcântara, para o sítio de Alcântara, apenas um imóvel. Com relação à Operação Caça-Riscos 2021, ela é um desdobramento da Operação Casarões 2018, Operação Casas da Cultura 2018 e 2019. Apresentou uma restrição de pesquisa em virtude da pandemia, de nem todos os imóveis nós podermos vistoriar de forma integral. Então, foi utilizado ainda a questão da vistoria de fachada, pautada, fundamentada na NBR 16747 de 2020 de inspeção predial. Desta, nós conseguimos identificar as manifestações patológicas, classificá-las, definir o grau de risco e, através da correlação com a matriz Gucci, definir gravidade, urgência e tendência. Destes, nós vistoriamos 21 imóveis, sendo que 95 com risco crítico de degradação, 73 com risco médio e 93 com risco mínimo. Com relação às ruas, a gente vê que não tem tanta disparidade com o primeiro levantamento de 2018, sendo pontuado aqui a Rua da Palma, como uma das que tem maior nível de degradação a nível crítico e médio, Rua do Sol, Rua dos Afogados, Rua do Giz e Rua Afonso Pena. Quando nós passamos aqui a dar uma olhada para o box da direita, o primeiro que aparece seria a espacialização dos imóveis vistoriados aqui, com os pontinhos vermelhos. Logo após, foi feito um mapa de densidade de kernel com relação à questão das tipologias de risco, utilizando um raio de 20 metros, a banda falsa cor espectral, e percebe-se vários bolsões, onde eu tenho a aglomeração das principais tipologias de risco, principalmente na Rua da Palma, na Rua do Giz, na Rua Afonso Pena e nos seus conglomerados. Logo em seguida, abaixo, nós temos um produto que seria o mapa, considerado temático, dessa operação, Caça-Risco 2021, com os marcadores, cada um com sua respectiva cor, e quando você clica no marcador, ele aparece a foto do imóvel e nós vamos ver as principais características. Olá, boa tarde, eu sou o Soldado Anderson, assessor técnico do Departamento Técnico da Defesa Civil Estadual do Maranhão. E logo após as etapas, desde 2018 a 2021, temos vistoria, estudo das situações, dos casarões e a obtenção do resultado que é a peça técnica, o relatório técnico. Diante disso,
obtivemos alguns resultados, algumas parcerias entre o governo federal e estadual em relação aos casarões. Temos aqui no primeiro quadro um casarão localizado na Rua do Giz, que está sendo revitalizado. Temos também o Solar dos Vasconcelos, localizado na Rua da Estrela, que está fazendo a revitalização da fachada. Outro casarão localizado na Rua da Palma. E o edifício Beckman, que é localizado na Rua do Egito, que inclusive está sendo utilizado para uma ação social como restaurante popular subsidiado pelo governo do estado. Então, de 2017 até 2021, temos os produtos, recursos humanos e recursos mínimos tecnológicos. Produtos como banco de dados, operações, mapas temáticos, produção técnica. Recursos humanos, como os 84 agentes da Secretaria de Cultura do Maranhão, 56 cadetes da Academia do Corpo de Bombeiros Militar, 13 estagiários e 261 extensões no total foram feitas. Temos também o uso de aplicativos e softwares apresentados que tiveram recursos mínimos e a maioria deles de acesso gratuito. Também tivemos parceria de diversos órgãos, como o Ministério Público, Defensoria, Polícia Militar, entre outros, que ajudaram em todo esse momento diante de toda a operação. Então, todo o nosso trabalho foi referenciado pela Lei 12.608, Lei Nacional de Defesa Civil, e eu gostaria de agradecer a todos, ao Senhor nosso Deus, ao senhor Coronel Célio Roberto Pinto de Araújo, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, e a toda a equipe técnica da CEP Técnica. Muito obrigado a todos e tenham uma boa tarde.